I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting? When the bride goes up, word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. Então ele não mudou a sua natureza quando ele veio. Ele é sempre esse profeta, por através de toda a era, a mesma coisa. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Está vendo? Ele não pode mudar a sua natureza, mas ele mudou a sua forma. Hebreus 13:8 disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele apenas mudou a sua massa. Como eu mudo de marido quando meu filho nasce, logo eu sou pai. E quando meu neto nasce, eu sou avô. Está vendo? Porém, eu não mudo, eu ainda eu. Está vendo? E assim é Deus. É que simplesmente eu mudei a minha... Veja, é que simplesmente muda a sua forma. Está vendo? Note, e a natureza muda de jovem para um de meia idade, para um homem velho. É aí que está. Veja você. Você simplesmente muda a sua forma. Agora, você não poderia dizer que um companheirinho aqui em cima, de 16 anos de idade, dizer que ele era avô. Ele não poderia ser. A forma dele tem de ser mudada. Alguns anos muda. Logo ele se torna vovô. Está vendo o que quero dizer? Porém, é a mesma pessoa o tempo todo. A mesma pessoa. Deus o tempo todo. Desta forma, ele se revela a seu povo ao fazer isto. Note, através da era da coluna de fogo, ele se revelou a seu povo. Na era de Jesus, ele se revelou a seu povo. Na era do Espírito Santo, como Filho de Deus. Filho de Davi, ele sempre se revela dessa maneira a seu povo, fazendo com que as pessoas o conheçam. Ele está velado atrás de algo, note, da mesma maneira, ou na mesma natureza, toda vez. Deus velado em Jesus para fazer a obra de redenção na cruz. Deus não podia morrer como espírito. Ele é eterno. Mas ele teve de pôr uma máscara e representar o papel de morte. Ele realmente morreu, mas ele não o podia fazer em sua forma de Deus. Ele teve de fazê-lo na forma de filho, como filho do homem na terra, vê? Ele teve de ser forma de filho. Logo, quando ele retornou em Pentecostes, ele era filho de Deus novamente. Está vendo o que eu quero dizer? Entende a ideia? Ele teve de entrar na carne humana para ter nenhum desejo sexual. E isso prova novamente a nossa afirmação da semente da serpente. Veja, sexual, absolutamente sexo. Não maçãs, sexo. Isso mesmo. Assim teve de ser. Note aqui, veja, pois qualquer homem bom, olhe para aqueles profetas lá no passado, mas ele teve de ser mais do que um profeta. Né? Para fazer isso, ele teve de vir do parto virginal, mostrando que esse parto virginal provava... Ele teve de nascer do parto virginal para tirar a maldição, o antídoto. Está vendo o que eu quero dizer? Então teve de ser sexo. Ele provou isso em sua própria vinda. Ele veio não pelo desejo sexual, mas através do parto virginal. Ele mudou a sua máscara de Jeová para Jesus.
a fim de fazer a obra redentora entrar no drama que ele estava representando em Deus, na cruz. Os gregos desejaram vê-lo. Em São João 12:20, muitos de vocês me ouviram pregar sobre aquela declaração. Senhores, queríamos ver Jesus. Vocês notaram isso? Agora, os gregos eram doutos. Eles eram grandes homens. E eles tinham um grande sentimento por Deus quando Paulo pregava para eles no Monte de Marte. E eles comandavam o mundo em ciência e educação. Eles eram grandes pessoas. Mas eles adoravam e criam em mitologia e assim por diante. Livros de artes e artes mágicas e assim por diante. Porém, eles ficaram agitados com esse homem que podia curar enfermos e podia predizer coisas que aconteciam. Exatamente. E eles ficaram agitados, de modo que eles vieram vê-lo. Agora, observe com atenção agora, não perca isto. Está vendo? E eles vieram e eles disseram a Filipe, o qual era de Betsaida, Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe e um outro discípulo o trouxeram até Jesus para ver Jesus. Agora, note as mesmas palavras que Jesus apresentou como resposta para eles. Pois eles vieram para ver quem ele era e eles não o puderam ver. Eles viram a forma, mas ele estava em seu templo. Deus estava em seu templo, velado em carne humana. Note as palavras que ele disse. Seu grão de trigo caindo na terra, vede, não morrer, fica ele só. Está vendo? É chegada a hora. Em breve há de ser que o Filho do Homem será glorificado. Vede. E ele precisa partir desta terra. E a não ser que esta hora chegue, nunca conseguireis ver isso. Está vendo? Aqui, porque eles não puderam ver Jesus, ele estava mascarado. Deus estava mascarado. Os gregos desejavam um Deus. E aqui estava ele. Mas eles não o puderam ver por causa do véu. E assim é a mesma coisa hoje. Eles não o podem ver por causa do véu. Está sobre a face dele. Aqueles gregos estavam mascarados, ou Jesus estava mascarado para aqueles gregos. Note, ele disse para eles, se este grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Eles não puderam entender como, por que é que eles não o puderam ver. Ali se achava um homem. Eles vieram para ver a Deus, e eles viram um homem. Vê? Eles não puderam ver a Deus porque Deus estava velado para ele. Agora, mantenha isso em sua mente. Deus estava velado em um homem. Eles puderam dizer, ninguém poderia fazer essas obras a não ser que isto seja Deus. Ninguém pode fazer. E como que aqui se acha um homem e, no entanto, as obras de Deus são manifestadas através dele? Veja, eles não puderam entender que Deus estava velado. Ele está velado em um homem, como ele sempre esteve velado. Porém, ele estava velado para eles. Ele estava em seu templo humano. Deus estava em um templo humano. Agora, tenha muito cuidado. Agora, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja. Deus velado, escondendo-se do mundo, velado no ser humano. Aqui estava Deus, aqueles gregos dizendo, queríamos vê-lo. E Jesus disse, um grão de trigo tem de cair e morrer. Você tem de morrer para todas as suas ideias. Você tem de se livrar de seus próprios pensamentos. Como aqueles discípulos estavam, eles não podiam explicar acerca de comer o seu corpo e beber o seu sangue. Porém, veja, eles tinham realmente morrido para essas coisas. Eles estavam mortos para um princípio. Eles estavam mortos para Cristo. Não importa o que seja, ou quanta derrota parecesse que ele tivesse, eles ainda criam nisso de qualquer maneira. Vê? Eles podiam ver naquele homem, um homem que comia, bebia, pescava, dormia, tudo mais. E nascera aqui na terra e andava com eles, falava com eles, usava roupas como os demais, porém esse era Deus. Portanto, os gregos não o puderam ver porque ele estava escondido deles em um ser humano. Note sua palavra para eles. Se este grão de trigo não cair na terra, Deus velado na forma de um homem se escondia da vista deles. Eles puderam somente ver um homem. Porém, aqueles predestinados viram a Deus. Um via um homem, o outro via Deus. Vê?
E era Deus velado em um ser humano, fazendo a ambos corretos, mas sua fé é naquilo que você não vê. Você crê de qualquer maneira. Deus velado em um ser humano. Ele estava naquela carne, e aquela carne era o seu véu. O véu se rasgou, veja, para que Deus pudesse se fazer manifesto. No Velho Testamento, Deus estava escondido quando ele estava sobre o seu propiciatório. Sobre o propiciatório, por meio de um véu. No Velho Testamento, Deus estava em seu templo, porém as pessoas entravam e adoravam assim. Porém, lembre-se, havia um véu, amém, que escondia Deus. Eles sabiam que Deus estava ali, eles não o podiam ver. Aquela coluna de fogo nunca mais apareceu ali. Você notou? Não houve nenhuma vez na Escritura, desde o tempo em que aquela coluna de fogo entrara detrás daquele véu, que ela tenha alguma vez se mostrado novamente, até que ela veio de Jesus Cristo. Deus estava velado! Quando ele se achava na terra, ele disse, eu venho de Deus, eu vou para Deus. Então Paulo, após a sua morte, sepultamento e ressurreição, a caminho de Damasco, lá estava aquela coluna de fogo de novo. O que estava ela? Para fora da parte de trás do véu. Glória a Deus! Ele estava por detrás do véu. Agora, ele estava detrás de quê? Do véu de carne. Veja, peles de texugo, detrás do véu. E quando aquele véu se rasgou no dia da crucificação, o véu em que ele estava envolvido se rasgou no dia da crucificação, o propiciatório inteiro ficou à vista. Agora, os judeus não podiam compreender como que Deus podia ter misericórdia de gente pecadora, corrompida, como somos. Mas eles não podiam ver este que estava concedendo misericórdia, porque ele estava escondido. Ele estava atrás do propiciatório, no lado de dentro, com peles de texugo dependuradas, cobrindo. Antes, se algum homem entrasse detrás daquele véu, era morte instantânea. Amém. Oh, nós vamos aprender uma lição aqui num minuto. Veja, se você puder receber isto. Para andar detrás daquelas peles, até mesmo um dos filhos do sacerdote tentou fazê-lo uma vez e morreu. Não vades detrás daquele véu. O homem que fosse detrás, por quê? Não havia nenhuma redenção ainda naquilo. Era potencialmente, era apenas potencial. E qualquer coisa potencial não é a coisa real ainda. Veja, apenas potencialmente. Era redenção. O pecado estava coberto, não omitido. Cancelado, melhor dizendo, não cancelado. Cancelado é separar e largar. De fato, o sangue de ovelhas e bodes não podiam fazer isso. Então Jeová estava escondido detrás de um véu. Agora, muito atrás desse véu, onde ele se escondia, em entrar nisso, um homem caía morto em tentar adentrá-lo. Porém, desde o Pentecostes, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de alto a baixo para aquela geração, Jesus era esse Deus velado. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou o fogo e relâmpago e rasgou aquele véu de alto a baixo para que o propiciatório inteiro estivesse bem à vista. Mas eles estavam cegos demais para verem isso. Conforme Moisés disse aqui, aliás, Paulo disse, lendo de Moisés, quando é lido Moisés, todavia, aquele véu ainda está posto sobre o coração dele. Oh, irmão, irmã, foi isto que os judeus fizeram quando o véu se rasgou e trouxe Deus bem à vista, pendurado na cruz. Ele estava bem à vista, mas eles não podiam ver isso. Será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Oh, Deus! Quando eles têm tido as eras da igreja do Filho de Deus, mas agora, quando o véu destas denominações e coisas assim, esse véu de tradições que nós temos desde o Pentecostes, quando as tradições da igreja se têm rasgado, as coisas que as pessoas disseram, dias de milagres já passaram, e essas coisas, e Deus tem tirado o véu disso, e trazido isso bem à vista, e eles estão prontos para crucificarem isso de novo, bem exatamente igual. O Deus desvelado bem à vista, eles deveriam tê-lo visto ali de pé.
Todavia, ele era comum demais. Ele era um homem simples. Eles não podiam ver isso. Veja, ali se achava um homem. Bem, diziam eles, este sujeito de que escola veio ele? Mas lembre-se, quando aquela lança atingiu seu corpo, aquele espírito o deixou, o templo, os blocos para sacrifícios viraram, e o relâmpago correu por através do templo e rasgou o véu. Que foi isso? Ali estava o Deus deles pendurado no Calvário, e eles estavam cegos demais para ver isso. Lhe trazido em plena vista, e ainda não veem isso. Eles estão cegados. Deus velado em um ser humano. Vocês lembram, ele retornou então para Paulo depois disso, e para Pedro na prisão, como a coluna de fogo. Lembram-se disso? Mas nos últimos dias, ele deve retornar novamente. Mas uma coluna de fogo deve voltar de novo para manifestar o Filho do Homem. Veja, para mostrar a palavra, a luz. As tradições que têm existido serão eliminadas. Não há nada que vai incomodar isso. Vai ser feito de qualquer modo. Deus simplesmente derrubará essas denominações e tradições. Com que classe de espírito ele dará um jeito nisso? Como ele fez no início. Veja o que ele fez nos dias de Elias, nos dias de João. Não pensais em dizer em vós mesmos que tendes por pai a Abraão, porque até dessas pedras pode Deus levantar filhos a Abraão. Está vendo? Não vá pensar, porque eu pertenço a isto e eu pertenço àquilo. Está vendo? Deus rasgando o véu, veja, para mostrar quem ele é. Veja, observe o véu quando rasga aqui agora. Nós descobrimos agora. E uma vez, se um homem atravessasse esse véu, era morte instantânea. Agora é morte não atravessá-lo. Amém. Se você não consegue romper esse véu de tradição, transpor essa muralha de denominação para ver a Deus em seu poder, é morte. Onde uma vez era morte entrar, agora é morte ficar fora. O propiciatório inteiro está pondo-se bem à vista. Qualquer pessoa pode ver isso. O véu está rasgado. Glória a Deus! O propiciatório inteiro aparece bem à vista. Como Deus podia ter misericórdia de pecadores corrompidos como nós? Quando ele se escondeu, era um mistério. E agora isso está bem à vista, ou em plena vista, revelado por meio de sua palavra. É sempre a palavra, constantemente, que é Deus. É a palavra que abre. Se aquelas pessoas tivessem conhecido a palavra de Deus aquele dia, quando Jesus morreu, elas teriam visto o propiciatório. Elas teriam visto quem ele era. Quem era aquele então? Porque o véu se rasgou? Lembre-se, era a morte adentrá-lo. Ninguém podia vê-lo. Moisés o viu em uma forma. Ele era um remoinho. Era as costas de um homem. Bem, eis aqui ele, uma costa sangrenta. Aquele mesmo homem. Que foi isso? Deus queria mostrar para eles o propiciatório. Deus queria mostrar para eles quem ele era. Então o véu no templo, da mão de Deus, nas alturas, rasgou-se do alto a baixo e mostrou Deus bem à vista. Era Jesus Cristo pendurado na cruz, o propiciatório. E o que houve? As pessoas estavam cegas demais para verem isso. Agora, isso tem se repetido novamente. Suas tradições. Como então, no dia de Pentecostes, a palavra veio e estava em uma forma de Filho de Deus, e eles começaram a organizar isso em Niceia, Roma, e a primeira coisa eles passaram para as metodistas, batistas, presbiterianas, pentecostais e assim por diante. É tradição organizada até que um homem não saiba onde ele se encontra. Mas, glória a Deus, ele prometeu nos últimos dias aquilo que ele faria. Ele mostraria sua palavra bem à vista. Abriria diante de nós novamente. Veja, abri-la-ia. Se eles tivessem então somente conhecido a palavra, eles teriam sabido quem era Jesus. Se um homem então somente conhecesse a palavra de Deus, ele saberia a hora em que estamos vivendo e o que está acontecendo. Eles simplesmente se recusam a ouvir essa palavra. Suas tradições. O que fez com que aqueles judeus vissem isso? O quê? Parecia que eles poderiam ter, na verdade, visto, porque a coisa se rasgou abertamente. Foi rasgada abertamente com um propósito. Para que está ocorrendo esse revivamento agora? Como poderia prosperar? Como poderia ser abençoado? Não me importa quantas personificações tenha, ou algo mais. Isso não... Quando Moisés saiu, houve uma multidão mista que foi com ele. Mas para que foi feito isso? É o próprio Jeová tirando o véu de Deus.
para mostrar a diferença entre o certo e o errado. Qual está? Metodista, batista, presbiteriano ou quem está certo? A palavra de Deus está certa. Seja a palavra do homem mentira e a minha verdade. Deus não precisa de nenhum intérprete. Ele faz a sua própria interpretação. Ele a manifesta, isso dá a interpretação. Deus se desvelando. Oh, que coisa! Bem no meio de nós, nós vemos a sua grande mão dizendo essas coisas, fazendo essas coisas. Tenho algo sobre isso hoje à noite. Veja, é como observar a mão de Deus, o que ela faz, como ela se abre. Está vendo? E as pessoas dizem, isso é bobagem, isso aí é fanatismo, não tem nada nisso, isso é bobagem. Isso é Beelzebul, isso é um diabo, isso é adivinhação, isso é isso. Veja, a mesma coisa que eles disseram acerca dele. Igreja, e se esta fita for para fora, não podem ver ministros do Evangelho onde vocês estão vivendo? Não podem ver a hora em que estamos? Deus mostrando-se, pondo de lado. Olhe, ele tomou aquele véu do templo e o rasgou em pedaços, para que eles pudessem ver Deus bem à vista. E eles estavam cegos demais para verem isso. E ele tem feito a mesma coisa hoje, colocando a sua palavra diretamente na frente, o que ele prometeu. Cada promessa na palavra pondo-se bem diante de nós, bem à vista. Sabe o que a igreja gentílica faz? A mesma coisa que a igreja judaica fez. Cega os demais para verem isso. Isso é tudo. Isso estará nos corações deles, exatamente como estava naquele dia. Note, morte. Ficar longe disso agora. Você tem de entrar nisso através deste véu ou não entrará. Como Deus podia ter misericórdia deles, mas lembre-se do que foi. Esse Deus está manifestando aquilo que estava atrás daquele véu. Sabe o que estava atrás do véu? A palavra. Ele velou a palavra. Que foi isso? Ela estava na arca. Era a palavra que aquele véu escondia. Vê? E Jesus era aquela palavra, e ele é aquela palavra, e o véu de sua carne a escondia. E hoje, o véu de tradição esconde a palavra de novo, dizendo, ela não é assim, mas ela é assim. Deus está testificando dela, fazendo-se brilhar tanto quanto o sol diante de todos, e eles falham em vê-la. Deus, ser misericordioso para conosco. Em tipo, Moisés vindo da presença de Deus com a palavra de Deus para aquela era. Agora observe, estamos agora em Êxodo 19. Não perca isso agora. Êxodo 19. Moisés está vindo da presença de Deus, ou 20 e 21. 19, 20 e 21. Moisés está vindo da presença de Deus. Ele tem estado dentro da palavra. A palavra tem sido escrita. E ele, na presença de Deus, com a palavra. Ele tinha palavra para aquela era. Há uma palavra para cada era. E Moisés aparecendo, seu rosto brilhava tanto. Vê? A palavra estava nele, pronta para ser manifesta, divulgada ao povo. A verdadeira palavra, Deus a escrevera, e ela estava com Moisés. Note, ela estava com Moisés e estava pronta para ser manifesta. Ele era a palavra para eles. Ele era a palavra viva, escondida. Velou-se. Moisés teve de pôr um véu sobre o seu próprio rosto. Por quê? Ele era aquela palavra. Amém. Até que essa palavra se fizesse conhecida, Moisés teve de velar-se. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise.